Olá pessoal, aqui é a professora Andreia, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos entrando no nosso tema Adolescência e Cultura. Esse daqui vai ser o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos aí onde a gente vai estar abordando esse assunto, né? Os demais vídeos nós vamos estar falando sobre o folclore, sobre a culinária e brinquedos e brincadeiras aí tradicionais, né? Nosso pontapé inicial, então, para adentrar aí nesse tema, é entender um pouquinho sobre o significado de cultura, né? Primeiro a gente tem que entender o que é cultura para que a gente realmente conheça, né, sobre o assunto, tá bom? Então, nós viemos de um mundo diverso e vivemos em um mundo diverso e multicultural. Cada país, região, estado e cidade é marcado por características próprias, desde o idioma até a gastronomia, passando pela música, dança, tradições, hábitos, leis, crenças, literatura, arte e até o modo de se vestir. A construção histórica e política de cada povo ao longo de todos esses anos, décadas e séculos resultou no que constitui hoje a cultura de cada lugar. E conhecer essa diversidade cultural desde cedo é muito importante para que possamos nos tornar adultos mais abertos, empáticos, instruídos e informados. Além disso, ter contato com outras culturas ou até com a nossa cultura mesmo, né? Porque não é porque nós estamos inseridos nesse contexto que a gente tem de fato conhecimento sobre essa cultura em sua totalidade, né? Contribui também com a questão profissional, uma vez que o repertório cultural diverso e amplo é algo muito valorizado nos dias de hoje, né? Principalmente no mundo globalizado onde nós vivemos, né? Bom, a cultura tem vários significados e diferentes significados, né? Nós podemos simplesmente reduzir a cultura ao fazer artístico, né? A arte, uma expressão artística. Podemos atribuir à cultura o significado de ser toda e qualquer forma de produção artística. O que seria produção artística? A dança, pintura, literatura, né? Poderemos reduzir a cultura a isso. A cultura é, quadros, né? Quadros de arte, né? De obra de arte. Nesse sentido, também podemos falar, por exemplo, da cultura de tomates ou da cultura de bovinos, né? Da forma que é feita o cultivo e a criação, né? Também poderia resumir a cultura nisso. Também associamos a cultura ao termo da intelectualidade, né? Chamamos de culta as pessoas que têm amplo e clássico repertório literário, musical, linguístico e artístico, né? A gente chama de culta aquelas pessoas que são muito educadas, né? Que sabem falar muito bem. No entanto, a cultura ela vai muito além disso, né? Não é apenas isso, não é apenas resumida no fazer artístico, numa obra de arte, numa expressão de arte, num ritmo musical. Ela vai bem mais além. A cultura é um conjunto complexo de criações humanas que moldam o perfil das diferentes sociedades. Uma das características em comum em todos os agrupamentos humanos, né, é a criação da cultura. Podemos definir cultura nesse sentido como conjunto de hábitos de uma sociedade que estabelece algo em comum entre todos que vivem nela, sendo esses hábitos compostos por vários elementos, como a linguagem, a religião, as crenças, né, populares, a culinária, o vestuário, a forma de se viver e a forma de produção artística.
A cultura está presente na sociedade. Bom, a cultura está presente nas sociedades humanas desde o início dos tempos. Ela une as pessoas em torno de um mesmo local, A cultura está presente nas sociedades humanas desde o início dos tempos. Ela une as pessoas de um mesmo local em torno de algo em comum, o sentido de pertencimento. Podemos considerar como elemento da cultura, como eu já havia falado, né? O idioma, a religião, as festas populares, as artes, a culinária, a maneira de se vestir, entre outras. Como o termo cultura tem vários significados e diferentes significados, podemos atribuir a ele várias formas de se pensar a organização intelectual humana. Em resumo, então, a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, as leis, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem, como membro da sociedade. Bom, dentro, então, da cultura, nós temos duas classificações culturais, 2 tipos de cultura, tá? Ela é classificada em vários tipos de cultura, porém esses 2 eles são mais conhecidos, né? E aí fica mais fácil também de eu estar apresentando para vocês. Mais para frente vocês vão conhecendo os outros tipos também, tá bom? E as 2 que eu separei aqui para estar apresentando para vocês é a cultura popular e a cultura erudita. A cultura popular, como o próprio nome já diz, né, é a cultura do povo, né? É a cultura feita pelo povo de maneira espontânea e intuitiva. Ela não é racionalizada, é feita apenas pela população. Ela não é estudada, planejada por anos e anos aí, né? A cultura popular, ela é simplesmente feita, né? A pessoa tem uma afinidade, uma aptidão para algo, para música, né? O samba, por exemplo, né? E aí ela é feita, ela não tem longos anos a fio aí de estudo, não. É uma cultura mais do povo, né? Podemos trazer como exemplo da cultura popular as festas populares do Brasil, como o Festival de Parintins no Norte, a música sertaneja de raiz e o samba também são alguns exemplos de cultura popular. E alguns tipos, né, da cultura, algumas áreas aí da cultura popular seria a dança. Até peguei para vocês verem uma imagem, né, de uma pessoa dançando frevo, que é muito característico aqui do Brasil, né? Se chegar lá em outro país já é nítido que é aqui do nosso país, né? O folclore da nossa região, as festas, peguei uma imagem da festa junina, que é bem característico, mas o Brasil tem muitas outras festas, cada região tem um tipo de festa, né? Não que a festa junina está espalhada pelo Brasil inteiro, né? Mas a região norte, ela tem um pezinho mais puxado aí para a festa junina. Lá tem até competições, né? De roupas, até da própria decoração, né? Da festa junina. O artesanato. E daí a gente vai para a cultura erudita, que é justamente o que eu falei para vocês. Enquanto a cultura popular ela não é muito estudada, ela é feita mesmo, assim como, por exemplo, o grafite, né? O grafite, ele é rascunhado, às vezes a pessoa vai lá, realiza um desenho e depois pinta. E muitas vezes não, ele já tem tanta habilidade que ele vai lá e desenha com o próprio spray mesmo, né?
Já a cultura erudita, ela é ao contrário. Ela é uma cultura mais estudada. Às vezes a pessoa passa anos aí estudando notas, né? A cultura erudita, ela é feita mais pela elite para a elite. Hoje em dia a gente tem mais acesso a ela, né? Porque existem aí muitos projetos, até municipais, né? Em torno desse tipo de cultura, apresentações mais clássicas, né? Mas geralmente ela está nos âmbitos sociais mais elevados e é cultivada por pessoas que a sociedade considera mais intelectualizada. É um tipo de cultura mais elaborado e menos intuitivo, com elementos de maior refinação dos sentidos e do gosto, e geralmente mais sutis e estrategicamente pensados para que a obra de arte seja mais elaborada. Então, como cultura erudita, alguns exemplos, né, seriam as orquestras sinfônicas, e até por aí que eu falei que hoje em dia a gente tem mais acesso. Antigamente era bem isso mesmo, era só a elite que tinha acesso a assistir uma orquestra sinfônica. Hoje em dia, aqui no município de Maringá, por exemplo, existem alguns projetos em torno, né? É a orquestra da UEM, por exemplo, que às vezes se apresenta nos teatros e muitas vezes a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, é mais aberta à população, né? No entanto, o estudo propriamente dito é um pouco mais complicado por conta dos instrumentos que têm um valor aquisitivo muito alto, né? Nós podemos pegar também como exemplo a dança, que é o balé, as óperas. E a ópera, né? E seria isso então, pessoal. Esses são os tipos de cultura. Espero que tenha esclarecido um pouco para vocês, né, o significado de cultura, que em resumo, venho relembrar vocês, é o modo em que vive uma população, desde as suas expressões artísticas, os artesanatos, que é muito amplo aqui no Brasil, né? Até as festas que são realizadas, isso tudo é cultura, né? A cultura não está em torno de uma única coisa, mas ela é muito ampla, né? E aí quando a gente fala que um país é culto, por exemplo, né? A gente imagina que um país, uma pessoa é culta, a gente imagina que é uma pessoa muito estudada, uma pessoa muito... por conta do termo que é utilizado. Mas a cultura envolve todas essas características que foram citadas aqui e algumas outras a mais, né? Existem várias outras tipificações que não foram citadas aqui, mas que com o tempo vocês vão estar conhecendo, tá bom? Então a prof vai deixar uma musiquinha aqui que fala sobre o tema para vocês, que é do Mundo Pita. Mundo Pita!
todo novo lugar que você conhece não é igual e nem se parece. É pura cultura que pulsa no coração. Cada cor que tem cada pessoa deixa essa mistura boa. Que bela população. No almoço a gente se deleita. Ai, 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 quanta receita dentro desse caldeirão. Salta macarrão italiano, rapadura doce que a doceira fez no Ceará, lá do outro lado do oceano. Nosso navio navegará. O povo do nosso mundo é tão diferente. Deixa eu contar que é interessante. Tem gente de tudo que é jeito em qualquer nação. E todo novo lugar que você conhece não é igual e nem se parece. É pura cultura que pulsa no coração. Mr. Plot!